Hoje no nosso estúdio um papo seríssimo, viu, gente? Principalmente para quem quer empreender, para quem já empreende e para quem já empreendeu e talvez tenha muitas dúvidas aí. Eu estou trazendo para vocês e para conversar com a gente a Carolina. Ela ajuda você a fazer um diagnóstico empresarial. Como está a sua empresa? Será que tem algum ponto que precisa ser revisto, ou será que você tem alguma dúvida em relação ao teu lado financeiro? Como é que está o teu negócio? Você sabe delegar para as pessoas aquilo que elas precisam fazer para que o seu negócio seja bacana? E treinamento? Você investe em treinamento? Bom, calma. Tudo isso e muito mais nós vamos conversar com a Carolina. Ela é da Missão Consultoria Empresarial. Tudo bom, Carol? Tudo bem, Fabiola. Obrigada. Boa noite a todos. Então, gata, sabe que conversando contigo aquele dia, a gente conversa, e eu senti que você tem uma tranquilidade para tratar com números e fazer com que as pessoas não errem aonde eu digo que é o pior lugar de uma empresa, que é o fluxo de caixa, não é? É, exatamente. Na verdade, eu tenho essa tranquilidade para tratar com um número que o meu objetivo é que as pessoas tenham sucesso nos seus negócios. E para isso é muito importante que elas tenham o seu fluxo de caixa bem alinhado, tenham o administrativo, o financeiro bem organizado, que conheçam as suas despesas, custos, saibam quanto precisam faturar para poder ter o retorno desejado. E eu tenho muita tranquilidade em poder ajudar as pessoas com isso. A tua formação? Eu sou formada em Ciências Contábeis. Eu fiz o curso técnico primeiro, porque eu tinha aquela dúvida, né? Vou gostar de contábeis, não vou gostar de contábeis? Todo mundo falava, é muito número, muito número. Pois é. Fiz o curso técnico, me apaixonei. Tenho certeza que é isso. Fiz aí o curso de Ciências Contábeis. Depois eu fiz uma pós em Direito Trabalhista. Mas eu estudo muito, já estudei muito e continuo sempre estudando, que conhecimento é sempre necessário e importante. Gestão financeira, gestão administrativa, gestão de negócios, negociações. Eu gosto muito de números e de finanças. E como isso tem mudado muito, é muito importante me manter atualizada. Carol, você diria que você é uma consultora, uma mentora? Como é que você se intitula? Essa é uma dúvida que às vezes até eu tenho. Isso é um pouco de tudo, né? Você é uma pessoa que a gente agarra e precisa ter do ladinho, né? É que eu faço consultoria, eu tenho até a formação em consultora também. Eu faço consultoria, minha especialização é consultoria para empresas, é uma delas. E eu já atuei muito como auditora. Eu trabalhei durante alguns anos em uma empresa de auditoria independente, durante 9 anos, e uma empresa de auditoria independente. Vou voltar até um pouquinho para contar da minha história. Né? Isso, eu ia pedir para você falar. Gente, porque é uma riqueza de conteúdo e de experiência, né? Apesar de você ser tão jovem, não muito? Não muito, só a aparência, né? Eu sou, mas fiquei muito feliz em ouvir isso. A Carol é uma pessoa que tem um profundo conhecimento, por isso que eu acho que você é tão tranquila, né? Quando você trata daquilo que realmente é a tua paixão, né? Exato, Algumas pessoas falam que você explica muito bem, você fala muito Super! Bem. Mas é porque eu amo esse assunto, eu adoro falar sobre administração de negócios, falar sobre números, sobre finanças, fluxo de caixa, preço de venda. Quando fala disso, se deixar, eu falo o dia inteiro, então tem que me podar. Eu não vou te podar em nada. Aqui você pode falar tudo, né, gente? Nós vamos aproveitar tudo. Fala um pouquinho de você. Eu comecei a trabalhar faz 20 anos, então espera um pouquinho que eu não sou jovem assim, né? Mas sou jovem, claro. Eu comecei a trabalhar emitindo nota fiscal. Meu primeiro emprego já foi, eu era office girl. E emitia as notas fiscais numa empresa bem pequena. Me apaixonei pela emissão das notas fiscais, pelos cálculos dos tributos.
Foi fantástico. Então, logo que eu pude, eu fiz o curso técnico. Assim que eu terminei o ensino médio, eu fiz o curso técnico em contabilidade. Depois fui trabalhar em escritório de contabilidade e fiz o curso de ciências contábeis. No escritório de contabilidade é uma escola, né? Eu trabalhei no setor contábil, no setor financeiro, no setor de departamento pessoal. Então, eu pude entender um pouquinho de cada setor dentro das empresas, de como funciona. Porque quando você trabalha em escritório de contabilidade, você tem que pensar como se estivesse dentro da empresa que você está digitando os números, que você está fazendo os cálculos. E quando eu estava no curso de ciências contábeis, eu passei no teste na seleção de uma empresa de auditoria independente. Nessa empresa de auditoria independente eu trabalhei durante 9 anos e eu aprendi muito. Foi assim a maior escola. Talvez até melhor do que o curso. Não digo que foi melhor que o curso, porque o curso foi excelente, mas trabalhar numa empresa de auditoria independente me ensinou muito, muito sobre vários segmentos, sobre números, sobre análise, sobre como fazer o correto e o que não é correto. Isso é fantástico, né? A gente verifica muito, né? Identifica muitas falhas e na auditoria nós tínhamos que apontar como corrigir. Então nós tínhamos que estudar como corrigir e poder recomendar isso para o cliente. Então foi minha maior escola. Entendi. A pessoa pode, por exemplo, pegar você para fazer uma parte da empresa de auditoria, por exemplo, uma empresa particular que queira só saber como é que vai a empresa, se está tudo ok? Sim, nós temos a avaliação financeira, ou avaliação do administrativo e financeiro, que é o diagnóstico empresarial. Depois que eu saí da auditoria, eu montei a missão consultoria em gestão financeira e administrativa. A missão consultoria ela é o meu propósito de vida, que é ajudar empresas, pessoas a terem sucesso nos seus negócios. Então, nós realizamos o diagnóstico empresarial, que identifica dentro da empresa se tem falhas no financeiro, falhas no administrativo, porque muitas pessoas chegam assim, Carol, eu tô perdido. Eu vendo muito, mas eu não tenho dinheiro. O que acontece? Então, com o diagnóstico a gente consegue identificar. Ou até mesmo eu tenho muitos funcionários, mas eles não dão conta de todo o trabalho. Será que eles não precisam de um treinamento? Será que não falta um software de gestão? Como está sendo a gestão dessas pessoas? Como é a liderança dessas pessoas? Então, com o diagnóstico empresarial, nós conseguimos identificar o que precisa ser melhorado e apontamos essas melhorias. Vamos dizer assim, você descasca os pepinos e os abacaxis. Mas de uma forma assim muito light, né? Leve, porque apesar de parecer um grande problema para quem está passando por aquele processo então, de vendo e não tenho dinheiro, o que eu faço? Eu antecipo, busco empréstimo, paro de pagar fornecedor, não tenho mais salário. Mas normalmente o problema ele não é tão grande quanto aparenta. Ele só precisa ser estancado. Precisa ser direcionado e organizado, né? Porque às vezes as empresas elas estão tão preocupadas em fazer o seu negócio dar certo, em vender, em girar aquele dinheiro, que é bem como você falou, né? Às vezes a pessoa até tem o dinheiro, mas não sabe aonde está a torneirinha, né? Exato, Fabiola, você falou tudo, falou correto, exatamente o que acontece. Quando a gente monta um negócio, normalmente o que a gente faz? A gente faz o que a gente sabe de melhor. Cada um, ado, cada um do seu quadrado. Exatamente. Uma confecção, por exemplo, eles sabem costurar, confeccionar, montar os modelos muito bem. Mas eles tiveram um treinamento financeiro, administrativo, eles tiveram um treinamento de como contratar os seus colaboradores, qual a melhor remuneração, qual é a remuneração ideal. Às vezes o funcionário chega, eu recebi uma proposta ali um pouco melhor, para não perder, no medo de não perder aquele funcionário, o que ele faz? Ele vai lá e dá um aumento. Era o momento de dar esse aumento? Isso está lá no preço de venda? Então, todas as decisões dentro de uma empresa em relação a pessoas, a números, compras, vendas, prazo de pagamento, prazo de recebimento,
influenciam no resultado da empresa e no fluxo de caixa. E por isso nós temos essa consultoria e os treinamentos para as pessoas poderem entender como tomar melhor as decisões, como tomar a decisão mais assertiva, poder se antecipar ao problema. Planejando, a gente consegue se antecipar ao problema. E evitar muitos deles, né? Porque quando você tem uma direção correta, é muito mais tranquilo você fazer aquilo que você realmente gosta de fazer, né? E aí, estando tudo alinhado, todo mundo com treinamento legal, a empresa vai com aquilo que a gente sabe fazer melhor, mas tem que saber delegar. Como a gente fala às vezes, né, é importante não só delegar, né, mas saber, como você falou, o que delegar, para quem delegar. E para isso, quem vai delegar precisa conhecer, saber o que vai passar. E também é importante ter isso descrito, ter organizado isso dentro da empresa. Verdade. Não adianta estar aqui, né? Isso. Normalmente a gente lembra só da parte de que tem que saber o que vai delegar. Mas se talvez tiver isso escrito em algum lugar, não facilita? Muito. Vira até um certo protocolo caso aquele cargo, aquela vaga tenha que ser trocada, né? Exatamente. Esse é um outro ponto importante. Então eu tô tirando 10. Exato. Falou que não sabia. Aí. Criar essas rotinas, os roteiros, os manuais das funções é muito importante, porque quem delega precisa às vezes tirar férias, ou se ficar doente, a gente nunca sabe quando isso acontece, quem vai ficar no lugar sabe o que fazer, como fazer. Se um funcionário de repente sai da empresa, quem vai substituir sabe o que precisa fazer, onde estão arquivados os documentos, né, onde ficam salvos os documentos, como gerar os relatórios, como pagar as contas, o que pagar, em qual data pagar. E se não existe essa organização, a pessoa que vai delegar, ela também não consegue delegar muito bem, onde às vezes acontece o delargar, né? Que a gente comenta, que a pessoa acaba passando, faça isso, mas não consegue orientar de uma forma correta, de uma forma completa, acompanhar como está acontecendo o processo. Nossa, como isso é verdade, Carol. Você tá falando... E como a gente lida com muitas empresas de muitos segmentos, né? Eu percebo isso, essa falta de organização numa empresa que tem um super sucesso e às vezes tem aquele ponto que você vê que é um ponto falho, né? Da empresa que poderia ser sanado, gente. Às vezes um treinamento, é preciso investir nesse ponto. É importante que a empresa tenha essa preocupação, lógico, de fazer o seu sucesso, de vender o seu peixe, de fazer aquilo para que veio ao mundo, né? Ok, mas, gente, essa parte de organização, essa parte de protocolo, essa parte financeira, ela tem que estar muito redondinha. Às vezes eu falo assim para algum cliente, né? Já falei para muitos, imagina, nós estamos há 22 anos no ar. Olha, não adianta eu colocar a pessoa dentro do teu estabelecimento se aqui dentro vocês não seguram o cliente. E muitas vezes esse cliente não fica por um preço errado numa mercadoria, ou às vezes de mais, ou às vezes de menos, né? Então essa organização, e isso tudo pode ajudar, quer dizer, a pessoa pega a Carol, coloca lá e fala assim, te vira. Exatamente. Nós realizamos o diagnóstico, independente de a pessoa ter problema financeiro ou não, de ela sentir falta de caixa ou não. O diagnóstico ele não é só financeiro, ele é administrativo também, das rotinas, da equipe que está trabalhando, se precisa de um treinamento. Muitas empresas às vezes têm um software de gestão, mas ele não é utilizado corretamente, ou então os gestores, ele não gera o relatório que eu preciso, ele não tem o relatório que eu quero. Mas na verdade faltou o quê? Treinamento para a equipe saber utilizar o software. Ou então na hora de contratar, quando eu contratei eu prometi isso para o funcionário. Não sei por que não concederam aquele benefício para o funcionário. Porque faltou ali o protocolo, faltou fazer a descrição para a pessoa que iria fazer o registro, que tinha que incluir aquele benefício.
Então o diagnóstico ele compreende tudo isso, todo o processo da empresa, desde o momento da venda, da negociação, como é comunicada essa venda ao administrativo, financeiro, a produção, ou quem vai realizar o serviço, a entrega da mercadoria. Também passa pela parte financeira, como é feita a formação do preço de venda do produto, o que é considerado nessa formação do preço de venda. Estão considerando a mão de obra, a entrega, todos os tributos, comissão, o tempo administrativo, o prazo de recebimento, o prazo de pagamento estão alinhados? Porque não basta eu saber que eu vou receber em 30 dias, mas eu tenho que entender se eu não tive que pagar essa mercadoria à vista ou antecipada. Então, todo esse processo nós analisamos até a entrega final, até fez a entrega para o cliente, recebeu, baixou no sistema, baixou na data que recebeu correta, na conta corrente correta dentro do software. Então, tudo isso nós analisamos e com isso nós temos o diagnóstico para poder apontar as melhorias. É muita coisa para a gente saber, né? Realmente uma ajuda profissional pode ser a virada de chave da tua empresa. Mas é como a Carol falou, se você não investir, por exemplo, num treinamento, muitas vezes você sabe fazer a coisa, você passou, mas quem recebeu não foi treinado suficiente. E isso você também dá conta? Com certeza. Isso faz parte. Não adianta ir lá fazer o diagnóstico, apontar as melhorias e depois não treinar a equipe. Então, nós realizamos o treinamento específico com a equipe, inclusive utilizando o software que a empresa utiliza. Nós estudamos esse software para poder passar o treinamento para a equipe, para utilizar da forma correta. Você pode indicar um software? Posso indicar, posso avaliar qual a melhor alternativa para aquela empresa, dependendo do segmento da atividade que ela exerce. E também nós temos os treinamentos que eles são extra, que eles não são in company. Nós temos alguns treinamentos, por exemplo, agora em julho nós vamos ter o Iniciando a Jornada de Empresário. Esse treinamento ele é específico para quem está começando o seu negócio ou começou há não muito tempo, mas tem dúvidas sobre formas de tributação, o que é ME, o que é EPP. Isso muita gente confunde, né? Eu sou do Simples, eu sou ME, eu sou EPP. E uma coisa não está ligada diretamente a outra coisa. Então, para a pessoa poder entender quais são as formas de contratação de terceiros, de colaboradores, como ela vai constituir o seu negócio, se vai ser limitada, se vai ser IRELI, unipessoal, qual é a diferença para SA. Eu posso ser um SA? Todo mundo acha que SA é tão distante, né? Muitas vezes, só empresas muito grandes. Então, nesse treinamento, Iniciando a Jornada de Empresário, a gente explica isso. Nós vamos passar essas informações para as pessoas poderem entender quais são essas diferenças e, às vezes, isso facilita até o diálogo com o contador, com o gerente do banco, com outros empresários, para poder fazer o benchmark do negócio. Ter essa linguagem, né, esse vocabulário de negócios auxilia muito o empresário no seu crescimento. Com certeza. E o que eu vejo também é uma situação assim, por exemplo, muitas pessoas estão empreendendo, né, agora na pandemia, né? Elas começam o seu negócio, mas elas não têm muita noção, né? Muita gente, eu acho que talvez tenha sido o ano passado e esse, os anos que mais abriram empresas, né? E olha aí quanta gente entrando no mercado, por isso que talvez até as empresas tenham uma ascensão e depois dá um tibum, né? Isso mesmo. Agora até eu não recordo o número de empresas, mas realmente do ano passado e esse ano foram os anos que mais se constituiu empresa, que mais se abriu CNPJ no Brasil. Muitas pessoas perderam a renda, né, na família, ou tiveram que buscar um complemento para a renda familiar. Exato. E constituíram seu negócio. Então, para ele dar certo, é importante ter uma base, saber como formar o preço de venda, saber montar um fluxo de caixa, que normalmente o que as pessoas fazem quando constituem um negócio e não tem essa experiência com números, que não tem esse conhecimento com números. O meu vizinho, meu concorrente cobra X reais. Eu vou colocar ali uns centavos a menos, R$1 a menos, para poder vender mais. Mas sem analisar se o público-alvo dos dois negócios é o mesmo,
se o custo e as despesas são as mesmas. Às vezes ele não paga aluguel, mas eu pago aluguel. Às vezes ele não tem colaborador, mas eu tenho colaborador. Então eu não posso cobrar o mesmo que ele, ou eu preciso vender muito mais, porque o faturamento que eu preciso é maior do que o dele. Só que em compensação, talvez eu tenha um ambiente melhor, mais legal, mais agradável. O público que eu vou trazer é outro público, é um público que vai pagar melhor. De que forma você pode ter um diferencial, né, para se destacar no mercado? Exatamente. Então é muito importante, antes de iniciar essa jornada, antes de começar com o seu negócio próprio, ou mesmo no início do seu negócio, fazer um plano de negócios, entender quais são as formas de tributação, o que incide no preço de venda. Não é só a comissão do funcionário. Eu tenho que pagar todas as contas, todas as despesas fixas. Tem contas que eu preciso pagar mesmo se eu não vender. Quem paga aluguel, por exemplo, quem tem um software, quem tem um site para manter, precisa pagar todos os meses, independente de vender ou não. E para isso precisa do quê? Do capital de giro. E esse curso quem pode fazer? Qualquer pessoa que quiser entender. Mesmo quem não entende nada. Exato, porque nesse treinamento nós vamos utilizar uma linguagem que todos podem entender. As pessoas que participam normalmente são pessoas que têm pouco conhecimento sobre esse assunto, ou que têm algum conhecimento, mas que têm dúvidas sobre o assunto. Então, eu acho que nunca é demais, né? Eu estou conversando com a Carol, ela é consultora, ela é... eu diria assim que uma mentora mesmo, né? Porque eu acho que quando a pessoa pega a Carol, é difícil largar, hein? Enquanto o negócio não estiver andando, eu não largo a pessoa. Né? E é aquele tipo de pessoa que ela vai falar do seu problema, mas ela vai te dar essa solução. Esse é o mais legal, porque como você está acostumada a fazer auditoria, né, como a tua formação também tem essa parte, quer dizer, você sabe detectar aonde está o problema e sabe resolver esse problema, né, Carol? Sim, mais importante que entender o problema é ter a solução para o problema. Exatamente. Muito legal. Você trabalha sozinha? Eu trabalho atualmente sozinha, com parceria com outros consultores que me auxiliam sempre que necessário. Legal, então a pessoa é só entrar em contato contigo, marcar um café e falar help. Exato, só me chamar para um café, eu vou até a empresa, ou a gente marca um café e a gente conversa sobre qual é a dificuldade, o que a pessoa está passando, qual a ajuda que ela precisa, que ela quer naquele momento. E eu gosto de ouvir bastante, então isso é fácil de entender. Que pode ser uma coisinha ou pode ser uma coisa maior, né? Exato. Às vezes as pessoas me procuram pensando que tem um grande problema. E não, na verdade são pequenos ajustes que fazem a diferença. Assim como também muitas vezes pode ser ajustar um preço de venda ou público-alvo, mas quando se sabe qual é o problema é mais fácil de solucionar. Obrigada, querida. Obrigada, Carol, por ter vindo até o nosso estúdio, né? Eu tenho certeza que muita gente se identificou com o que a Carol falou, né? Porque a gente gosta de empreender, mas a gente precisa muitas vezes jogar a toalha e começar de novo e tentar fazer cada vez melhor, né? Cada vez melhor e cada vez mais certo, porque o certo é que te leva o sucesso. Às vezes você dá tudo de si e aí a coisa não vem. Mas por quê? Liga para a Carol, ela vai descobrir. Obrigada, querida. Obrigada, muito obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho sobre os serviços da Missão Consultoria. Estou sempre à disposição para quem precisar, é só me chamar, pode me chamar nas redes sociais, na Missão Assessoria Empresarial no Instagram ou me chamar pelo WhatsApp. Estou sempre à disposição. Obrigada, Fabiola.